A lição de hoje, nós vamos estar compartilhando com os irmãos, tem como título As Cartas às Igrejas 1, que tem como objetivo contextualizar o estudo das igrejas que existiam, as igrejas cristãs que existiam no passado, com as igrejas de hoje. O texto áureo está lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 19. As cartas às igrejas. A lição de hoje que nós estamos com os irmãos, compartilhando com os irmãos, ela vai traçar as cartas que foram escritas a 4 igrejas. Apesar que Apocalipse fala de cartas a 7 igrejas, nós vamos estar com 4 igrejas. E nós vamos estar começando fazendo a leitura do texto áureo que encontra-se no capítulo 2 de Apocalipse, no verso 19, que diz o seguinte: Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais importantes do que as primeiras. Aqui esse texto, ele está se referindo à igreja de Tiatira, porém, nós vamos estar com os irmãos refletindo e colocando que esse texto pode ser aplicado às nossas igrejas e à nossa igreja, hoje, aqui e agora. E lembrando, vou abrir um parêntese para falar aqui na minha introdução, sobre a importância de conhecer a história das igrejas antigas, através, principalmente, da Bíblia. Por que através, principalmente, da Bíblia? Que a Bíblia é um documento histórico. Por vezes as pessoas se perguntam, a Bíblia está ultrapassada? E aí eu volto uma pergunta colocando, pode um documento histórico estar ultrapassado? Nós hoje estamos ouvindo muito isso, que os documentos históricos, eles têm uma visão de estar ultrapassado. Mas nós temos que ter muito cuidado com isso. Por quê? Que documentos históricos são registros do passado, de situações que nós não estávamos lá para ver. E a Bíblia é exatamente isso. Para que vocês tenham ideia, irmãos e irmãs, a Bíblia, lá de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, ela coloca relatos que existem em documentos de outros povos. Eu tenho um livro na minha biblioteca, A Criação e o Dilúvio, e relata exatamente isso. Coloca a situação que documentos históricos de outros povos que falam exatamente coisas que estão escritas na Bíblia. Exemplo, na Mesopotâmia existe a história de Gigamesh, que construiu uma grande jangada para salvar seu povo numa grande inundação. Temos na Bíblia a história de Noé. Essa é a história escrita no mesmo período de Noé. E nós temos outras histórias assim, comprovando que a Bíblia tem relatos históricos iguais a outros relatos históricos que existentes no mundo. E comprovando que nós precisamos manter a nossa tradição em situações do passado, para tentarmos o quê? Não cometer o mesmo erro que existiu no passado. É para isso que nós estudamos a história e para isso que nós temos documentos antigos de histórias que passaram pela vida humana, pelo que o ser humano passou. Ou seja, nós precisamos entender coisas num contexto, até contexto cultural diferente do nosso. E também isso nós precisamos avaliar no contexto bíblico e no contexto quando nós formos interpretar qualquer documento antigo. Nós temos que fazer o quê? Conhecer o contexto histórico da época que o documento foi escrito e não querer colocar a nossa visão da nossa cultura de hoje no documento do passado.
Nós temos que conhecer lá na situação como que era no passado. E não querer colocar nossa visão de hoje no passado, porque isso vai ser um equívoco. E aí nós vamos falar realmente que os documentos antigos não servem. Apesar que, ao contrário, eles servem para nos orientar como seres humanos para não cometer erros hoje. Fechando parênteses e voltando para o nosso estudo, para que nós possamos não cometer o erro de algumas igrejas cristãs que existiam no passado. A primeira carta que tem aqui, que a nossa lição coloca, é a carta à igreja em Éfeso, que está escrita sobre essa igreja, está sendo relatada em Apocalipse 2, de 1 a 7, que era uma igreja que era elogiada pela perseverança. Uma igreja que tinha algo muito bom ali, que ela guardava grandes coisas do cristianismo, porém, eu vou ser sucinto em falar a visão das igrejas para não tomar muito tempo, mas falar de coisas boas e entrar dos mais que nós precisamos nos atentar ainda hoje. A igreja tinha perseverança, porém, ela tinha problema na prática, no exercício do amor, da piedade. E isso, como eu já coloquei, nós temos que prestar atenção. Era a igreja que perseverava, era cristã, atuava, fazia o bom trabalho, mas alguns irmãos da igreja em Éfeso tinham um problema com essa visão, com a prática do amor. Tinham um problema com a prática da piedade. Não queriam ser e ter essa postura. E nós também, se nós formos ter essa visão hoje, temos que ter cuidado com isso. E aí tem até o texto de Apocalipse 2, versículo 5, que fala: o apelo que o Senhor fez à igreja dos Éfesos é o mesmo que ele faz à igreja de hoje. Que a lição coloca isso. Qual é o apelo que está lá em Apocalipse 2, 5? Arrependa-te e volta às obras que pratiqueis no princípio. Nós precisamos voltar ao princípio do cristianismo e o princípio até das coisas voltadas para o amor cristão. A igreja, a carta que foi escrita à igreja de Esmirna, ela trata de uma igreja, essa palavra, esse nome dessa igreja, Esmirna, é interessante, e era uma igreja forte, a igreja de Esmirna. A lição coloca que era uma igreja fiel, e esse nome Esmirna lembra mirra, né, que é uma erva amarga, e essa igreja sofreu perseguições, muito elogiada por ter sofrido perseguições e permanecer firme apesar das perseguições. Apesar de situações na época que ela existia, ter pressões de situações de fora do grupo. Vamos lembrar que igreja, né, irmãos? Vamos lembrando aí que igreja é um grupo. E às vezes o grupo é massacrado. Às vezes o grupo é perseguido. Às vezes tem situações que as pessoas falam, opa, é melhor, tem gente que fala até isso, vou colocar de uma igreja para outra, né, então eu vou sair dessa igreja porque, olha como está a situação aqui. Por situações que vêm os ataques, e nós não gostamos de ser atacados. Nós não gostamos de ser perseguidos. E eu não estou só falando perseguição de morte, mas perseguição principalmente de ideias. Quando existe perseguições de ideias, muita gente quer cair fora. Quando existe perseguição de eu não concordo, as pessoas querem cair fora. Porém, não foi isso que aconteceu nessa igreja. E aí, então, voltar a colocar o exemplo que a história traz para nós, que nós devemos o quê? Guardar os exemplos, os bons exemplos, para que nós possamos fazer algo melhor hoje. E a igreja de Pérgamo, outra igreja também, que era elogiada, porém também tinha problemas. E nisso que eu quero colocando
que a igreja tinha problemas, é porque nós, seres humanos, infelizmente, não mudamos muito. 3.000, 2.000 anos, continuamos sendo seres humanos. E às vezes nós, quando falamos de igreja e falamos de situação, nós vemos aqui, que eu parei um pouco para colocar isso, que aí Pérgamo significa, o significado da igreja, Pérgamo, casada. E um problema que existia na igreja de Pérgamo, apesar de ter tido elogios, era o quê? Que ideias equivocadas, até da idolatria romana, a questão que o irmão Lupes até falou na outra lição, de um culto que existia ao imperador, em Pérgamo também se fazia. Ou seja, vamos fazer culto a Cristo, mas vamos fazer o culto ao imperador também. Vamos fazer isso, mas vamos também ali. Olha lá, vamos manter isso aqui. Ou seja, o famoso deixa quieto. Não mexe com isso. Isso mexe, mas isso não. Isso aí pode falar, vamos falar. Não, fica quieto. Não fale sobre isso. Acontecia lá em Pérgamo. Será que não acontece hoje isso, não? Que algumas coisas é para rebater, mas outras não. Isso aí não. Aqui eu não estou falando que nós devemos, até que às vezes tem alguns irmãos mais fervorosos, né? Querem chegar e não falam mesmo na frente de todo mundo. Não é isso. Até porque no nosso meio não é bom ter esse eu falo mesmo, eu falo na frente do mundo, eu falo na cara. Nós temos que ter um pouco de ponderação. Porque quando eu falo na cara, às vezes tem algumas pessoas que não gostam muito desse enfrentamento, assim, eu falo na cara. E aí tem uns que ficam, qual que é? Levanta logo, estufa o peito. E aí acontece um enfrentamento que não tem nada a ver com o meio cristão. Acontece um embate que não tem nada a ver com a igreja, tem a ver com outras situações, com outros momentos, em outros locais e com pessoas diferentes. Não conosco, porque nós não devemos ter e nem somos essas pessoas. E aqui a Bíblia, aqui, o texto que é colocado aqui, um texto conhecido, exatamente para que nós tenhamos cuidado com o jeito que nós falamos e nos portamos a algumas situações com nossos irmãos. É um texto que é lembrado aqui, ó. Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada afiada de 2 gumes, que entra mais profundo na alma, é a Bíblia. Ela corta, ela entra, ela traz boas novas. E nessas boas novas nós devemos entender ela e largar para trás algumas coisas que o mundo vem jogando, e às vezes nós queremos, deixa para lá, nós vamos perder muitos membros se a gente não deixar para lá o que está sendo dito. Nós temos que ser fiéis à palavra. Temos que ser fiéis ao que nós lemos, aprendemos e interpretamos. Como que nós vamos interpretar a Bíblia? Indo para o contexto aqui que estavam essas igrejas. E conhecendo o contexto histórico e fazendo o quê? Atualizando a partir do contexto histórico que eu conheci, que eu estudei e que eu sei o que acontecia lá. Para não acontecer aqui a mesma coisa. E dando sequência, nós chegamos finalmente à 4ª igreja da lição de hoje, que é a igreja de Tiatira, que ela tinha boas obras, ela perseverava, porém, tinha problemas nos ensinamentos que levavam os crentes, os irmãos, a atitudes pecaminosas. Né? Que aí, que tipo de ensinamento, pastor? Às vezes, tem coisas que são ditas, que deturpam a palavra, que acabam levando a pessoas a uma confusão e querer fazer coisas que a Bíblia não está dizendo. Tem pessoas por aí que estão dizendo que são conservadoras, e por ser conservadoras, para defender a família, se possível for, elas precisam e devem pegar em armas. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina violência. A Bíblia não ensina violência contra filho, contra mulher,
contra homem, não ensina violência. A Bíblia não ensina a ser carrancudo. A Bíblia não ensina a ser chato. A Bíblia não ensina carrancudo, mal encarado, que tem a ver com carrancudo, não ensina. A Bíblia não ensina a ser maldizente. A Bíblia não ensina a pessoa a ser preconceituosa. A Bíblia não ensina a pessoa a guardar mágoa. Mas, às vezes, no afã de muitas situações, igual a igreja de Tiatira, num contexto que era numa cidade ali entre a Ásia e a Europa, uma cidade portuária, que acontece que tinha um comércio, as pessoas envolvidas também com outras culturas, acabavam tendo um pouco parecido coisa que tinha acontecido em Pérgamo. Tinha um culto imperador, aqui não tinha culto imperador, mas tinham ensinamentos para, da mesma forma, deixa quieto. E isso levava à situação que aí o texto coloca, lembra do teu primeiro amor. Volta ao primeiro amor, que foi escrito a uma das igrejas. Mas aqui o texto, vou voltar a ler, no verso 19, coloca isso também. Conheça as tuas obras e volta às tuas obras como foram as primeiras. As primeiras obras, como tu começaste a tua vida cristã. Aquelas primeiras obras que são as melhores, igreja. Quando começou tua vida cristã, isso é pessoal que eu estou colocando. As primeiras obras tuas de vida cristã, essas são as melhores. E não a obra do deixa quieto, vamos devagar. Na verdade, nós devemos aprender a saber como falar. E na hora de falar, as coisas que nós precisamos e devemos falar, da palavra a qualquer pessoa. Só para os não crentes, não, para os crentes também. Tem situações que nós devemos nos calar e no momento certo olhar e chegar, meu irmão. Eu estou falando isso para mim também, que às vezes na minha questão humana, eu chego, tem horas que eu falo, quero falar em cima. Mas eu tenho aprendido já há algum tempo, esse ano vai fazer 19 anos que eu sou pastor, e tem momentos que é exatamente isso. Uma paradinha, olhar e esperar o momento certo, chegar, sentar com um irmão ou com uma irmã, deixar até a pessoa, ultimamente eu estou deixando, começando a ficar calado, deixando a pessoa vir comigo, o senhor falou isso. O que o senhor tem a dizer agora que o senhor falou? Aí vai ser minha hora de falar. Essa vai ser a minha hora de falar, para até que eu possa falar com sabedoria da palavra e na palavra. Porque a nossa sabedoria como igreja é essa. Aqui na questão das lições finais, das questões finais, considerações finais, para a igreja de hoje. É colocado que nós devemos ter posturas assim, como também posturas que nós precisamos entender, que algumas pessoas colocam e ficam questionando. Eu não estou pegando tintim por tintim da revista, mas pessoas ficam querendo um embate e perguntam qual é o dia do Senhor, qual é o dia de adoração. O dia de adoração é todo dia. O dia do Senhor, igreja, é todo dia. O dia de fazer coisas para o crescimento da igreja é todo dia. O dia que nós precisamos estar reunidos é todo dia. Claro que nossa correria não dá para fazer reuniões todo dia. Então vamos escolher um dia para nos reunir, domingo, beleza? Tem outros dias que de repente nós vamos conseguir nos reunir, amém. Mas isso não é motivo de intrigas. Que às vezes a igreja ela se envolve em situações dolorosas, em intrigas dolorosas por causa de dia de reunião e por causa de falar de reunião e onde que vai ser a reunião.
nós devemos fazer tudo com decência e ordem e na paz do Senhor. E nós devemos, como igreja, encerrando essa lição, que as cartas às igrejas traz aqui a primeira lição sobre a carta, vai ter a segunda domingo que vem, mas nessa aqui, olhando as igrejas, né, que eu mencionei, e olhando o nosso contexto como igreja do Senhor hoje, nós temos que vigiar. A Bíblia fala sobre isso, para orar e vigiar, que o diabo, ele fica ao redor como um leão, né, ali, fazendo barulho. E às vezes as pessoas, nós temos essa tendência, não é só as pessoas, mas às vezes nós fazemos uma leitura e achamos que o espírito maligno fica ao redor assim, e fazendo pressão. Bem, a questão da nomenclatura diabo significa através de, jogar através de, ou seja, essa nomenclatura deixa bem claro que a questão diabo não é bem Lúcifer. Lúcifer, ou seja, diabo é uma situação que às vezes nós acabamos passando, porque às vezes o diabo são pessoas que ficam jogando contra o reino de Deus. Jogando contra o reino de Deus, e essa visão do que eu falei aqui, que fica ao redor, exatamente isso, vem trazendo notícias às vezes, vem trazendo fofoca às vezes, vem trazendo uma situação de algum familiar seu e você fica no desespero. Nós temos que estar vigilantes. Vem trazendo situação do país e a pessoa fica em desespero e briga com o irmão, briga com o pai, briga com o filho, por situações que tem gente jogando em cima de você e você acolhendo essas coisas. Irmãos, como igreja, temos que estar vigilantes. O texto coloca isso. E a lição termina colocando isso. Que a igreja tem que estar vigilante em todas essas situações que foram colocadas aqui. Que Deus esteja com cada um de vocês, com as suas famílias. E que a paz de Cristo esteja no seu lar nesse domingo. Tenha um bom dia. Amém.